Logo que eu saí da faculdade, ganhei um concurso de desenho. Eu sempre desenhei muito bem. Comecei com mangás em uma revista famosa. Depois entrei nesse concurso entre os 100 melhores participantes. E assim que tirei o primeiro lugar, e fui para os Estados Unidos, trabalhar com desenhos em uma empresa ligada à Disney. Eu, desde muito cedo, desenvolvi um gosto pelo sobrenatural. Coleciono tudo ligado a ele. Entre esses itens, eu também coleciono tabuleiros Ouija. Sei quão estranho soa. A maioria das pessoas colecionam selos, moedas, vinis e pôsteres e coisas do gênero. Eu provavelmente deveria desaconselhar, pois muitos desses artefatos podem atrair o mal real. Depois de anos juntando tanta coisa paranormal, eu acredito que eu tenho um conhecimento bastante amplo do paranormal. Tenho tido experiências com isso desde que era criança. Isso me levou a mergulhar no mundo de uma investigação sobrenatural na minha adolescência e no início dos 20 anos, que coincidiu com a minha estranha obsessão por coletar esses artefatos, para uns bizarros, e acumulei uma grande coleção, mas há uma que me recusei a manter em minha casa. Vou chamá-la a Caixa de Salem. Eu fui convidado por uma revista de quadrinhos em terror para desenhar histórias sobre os fatídicos acontecimentos em Salem, as caças às bruxas, os enforcamentos e tudo mais. E fui para a cidade de Salem, Massachusetts. Como eu disse no começo, como provavelmente deu para perceber que sou amante do estranho, para mim era como um parque de diversões. Para todo lado havia itens ligados ao paranormal, ao incomum e às coisas assustadoras. Então fiquei emocionado com essa oportunidade que tive em uma cidade com tanta história sinistra. Andando pelas ruas para registrar minuciosamente os detalhes que a revista exigia e aproveitando o passeio turístico. Passei por algumas lojas e entrei em uma que tinha uma coleção bem grande de tabuleiros Ouija. Alguns eram vintages, alguns outros de vidro afiado e ainda os de madeira queimada. Na parte de trás da loja havia uma vitrine trancada, que imediatamente chamou minha atenção. Uma prateleira de cima era uma tábua que parecia ser a seção transversal de um toco de árvore. As marcações habituais de um tabuleiro Ouija, mas pareciam ter sido esculpidas à mão. A madeira estava coberta de runas. Fui até o cara atrás do balcão e perguntei quanto era. Não está à venda, ele disse baixinho. Por que não? Eu perguntei. Ele olhou de volta para os armários e depois de volta para mim. Aquela tábua é feita de uma árvore que era usada para pendurar as bruxas na época dos julgamentos das bruxas de Salem. Eu olhei para ele com ceticismo. Essa era uma afirmação muito forte. Eu realmente queria o item. Já sabia até onde o colocar, embora ficaria ótimo na parede da minha sala junto às outras raridades na minha coleção. E seria um tema de conversa legal entre os amigos. Voltei a perguntar mais uma vez. Você tem certeza que não quer vendê-lo? Ele olhou entre o armário e eu. 150 em dinheiro, sem devolução. Eu entreguei o dinheiro a ele e ele foi até o armário para destrancá-lo. Ele deve ter notado a expressão confusa no meu rosto quando ele me entregou o tabuleiro. Ele não vem com uma prancheta. Esse tabuleiro não era exatamente feito para ser usado. Eu não tinha certeza de como responder a isso. Então apenas agradeci e saí da loja. Alguns dias depois voltei para a Califórnia, onde resido. Cheguei em casa onde divido com mais 2 brasileiros que estudam cinema aqui. Coloquei a caixa de Salem dentro de uma outra caixa maior e pus no armário. Eram tantos tabuleiros que alguns estavam esperando uma vitrine nova e não tinha outro lugar para colocá-la. Porém, meu armário tinha 2 portas de correr e uma delas travava um pouco ao abrir. Tinha também uma prateleira onde eu pendurava os outros itens. A prateleira ocupava uma parede inteira e era bonita, e já estava entulhada de objetos que os outros moradores chamavam de armário do sinistro. Mas, como eu disse,
Só acomodava essa caixa grande, mais nada. Fui para a cama naquela noite e adormeci assistindo a TV. Fui despertado por volta das 3 horas da madrugada, com o som de algo batendo na porta do meu armário. Verifiquei se era um dos meus colegas, mas eles ainda dormiam cada qual em seu quarto. E para não fazer mais barulho, abri cautelosamente a porta fechada para ver que a caixa havia caído da prateleira e agora estava encostada na porta. Fiquei intrigado com isso, mas pensei que não tinha empurrado a caixa para trás o suficiente. Empurrei a caixa para trás novamente e voltei a dormir. Cerca de 1 hora depois, ouvi outro barulho vindo do meu armário, mas dessa vez foi muito mais alto. Os 2 colegas que dividem a casa comigo saíram correndo dos quartos, indo parar na sala. Um deles segurava um taco de beisebol nas mãos, pensando que se tratava de um ladrão. Naquela noite, um deles sonhou um sonho intrigante, com uma mulher de longos cabelos ruivos sendo queimada na fogueira. Isso o deixou bastante desconfortável. Verifiquei novamente o armário e vi que uma das portas tinha sido empurrada para fora. A caixa tinha caído da prateleira novamente, mas dessa vez tinha feito isso com tanta força que ficou presa entre as outras coleções e a porta. Nesse momento, eu estava ficando um pouco preocupado. E em vez de colocar a caixa de volta na prateleira, coloquei-a no chão do meu armário e fechei a porta e tentei voltar a dormir. O que culminou com a minha preocupação com o tabuleiro Ouija em minha casa foi o pesadelo que eu tive nessa mesma noite. Eu estava apavorado, encolhido em um canto da cozinha. As pessoas do lado de fora queriam me tirar à força de lá. Eram as mesmas pessoas que foram os meus vizinhos, frequentadores da mesma igreja, que eu considerava meus amigos. Elas estavam furiosas. Depois de um certo tempo, eu ouvi uma voz familiar que eu conhecia bem. Era o reverendo, gritando para que me pegassem e me levassem para fora de casa. Haviam cerca de 450 pessoas enlouquecidas e me xingando. Durante um tempo, eu senti muito medo, até que me levaram a um lugar com muitas árvores. Me amarraram a um tronco, cercado de pilhas de madeira, e atearam fogo. Eu senti o meu corpo queimando, minha pele derretendo e a dor. E acordei gritando. Foi o pesadelo mais real que eu tive em toda a minha vida. Eu acordei encharcado de suor. Minha cabeça doía e meu corpo tremia. E estava dolorido, como se eu tivesse feito grande esforço físico. Eu me virei para pegar meu smartphone e vi a caixa. Tinha sido empurrada para o meio do meu quarto. Nesse momento, fiquei preocupado que esse objeto, com tanta emoção envolvida, muita raiva, muita dor e sofrimento, tivesse influenciando com as pessoas em casa. Pensei se fosse melhor mantê-lo dentro da caixa e colocá-la para fora de casa. À noite conversei com os meus 2 colegas e eles me contaram que eles tiveram a pior noite das suas vidas, entre pesadelos, sombras em seu quarto e gritos. Pesquisando, descobri que há poucas maneiras de destruir o tabuleiro Ouija. É preciso muita cautela ao fazê-lo, pois se não fizer corretamente, pode liberar forças com grandes energias negativas. Eu hoje sou o guardião desse tabuleiro, que fica escondido bem longe de casa. Alguns anos depois, fui ao depósito onde guardo esse tabuleiro, e ao levantar a tampa e olhar para baixo, o tabuleiro de Salem estava em cima de outros vários tabuleiros Ouija que eu adquiri ao longo dos anos. Todos eles foram quebrados ao meio. Todos eles, exceto a placa de Salem. Analisei cada um
e parecia que alguém havia usado o joelho para quebrá-los. Alguns deles eram feitas de madeira maciça. Eu comprei um baú de madeira e dei a um xamã para abençoá-lo. E o coloquei dentro e o deixei no depósito, onde ele está até hoje. Se você gostou do depoimento, deixe um comentário e compartilhe para mais pessoas saberem o quão perigoso é um tabuleiro Ouija. Até o próximo vídeo. Abraços!